Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Tema 26, penúltimo tema da nossa playlist Ouvindo a Voz de Deus. E se essa playlist tem sido útil para você, eu peço que você compartilhe principalmente este tema, que é de fundamental importância para a unidade cristã e crescimento espiritual nosso individual. Somente por meio do Espírito Santo o cristianismo se torna um poder vivificante e transformador na vida dos filhos de Deus. Como Paulo afirmou, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito. 1 Coríntios 12, verso 3. Sem o Espírito, nossa religião jamais será uma experiência viva. As Escrituras Sagradas nos informam como esse agente divino nos conduz à plenitude dessa experiência com Cristo. Nas eleições para presidente, por exemplo, muito estava-se com medo, porque as igrejas iam fechar e tal, e etc. Se o outro lado ganhasse e tal, mas a realidade é que nós não dependemos de homens. A igreja de Cristo depende do Espírito Santo. E isso foi esquecido, não importa se qual lado votar, né? Qual lado você votou, né? Seja qual for o motivo, temos que entender uma coisa, que a Igreja de Cristo nunca dependeu de política, nem de político nenhum para se manter fortalecida. E quando a gente vai para a história da humanidade, a gente vê que quando a Igreja se uniu com a política, o que gerou foi perseguição. Jesus Cristo, no dia que ele estava, ou nos dias, né, próximos à sua morte, ou depois dos dias da sua morte, né, na verdade, porque foi lá em João capítulo 14, ele fez uma promessa aos discípulos, né? Ele subiria ao Pai, mas ele disse no verso 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E este outro Consolador não poderia ser ele mesmo, né? Se é outro. É o Espírito Santo. E lá em Lucas também, lá em Atos, ele fala que eles ficassem em Jerusalém, né? Até que do alto fossem revestidos de poder. E aí, seguindo as orientações de Cristo, eles permaneceram em Jerusalém. Lá em Atos capítulo 2, a gente vê que eles se uniram, se perdoaram mutuamente e seguiram a caminhada em frente. Por exemplo, lá em Atos 1, verso 4, Jesus diz, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Aleluia. E aí em Atos 2, em Atos 1 ainda, dos versos 12 ao 14, vai dizer, né? Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E o resultado disso foi que Jesus enviou o Espírito Santo. E eles foram possuídos do Espírito Santo. E vai dizer lá em Atos 2,46 ainda, né? Que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, existia unidade entre os cristãos. Muitos pegam esse verso, né, abrindo um parênteses aqui, para dizer que eles não guardavam mais o sábado, porque diz que eles se reuniam diariamente no templo e partiam pão de casa em casa. Aqui está falando da unidade da igreja, que nada tem a ver com dia de guarda, né? Tanto é que quando você continua lendo o livro de Atos, você vai ver eles guardando o sábado e a Bíblia falando claramente. Então, para isso também temos que ter o discernimento do Espírito Santo, para não sermos enganados por esses falsos profetas, né? Então a promessa ela se cumpre lá em Atos capítulo 2, a promessa de Jesus, né, que envia o outro Espírito Santo.
E lá em Atos 5, por exemplo, verso 3 e verso 4, porque muitos dizem, né, que o Espírito Santo não seria Deus, não existiria, não seria uma pessoa da divindade, né? Mas lá em Atos 5 vai dizer o seguinte: quando Ananias e Safira eles decidem enganar, né, no tocante ao campo, né, que eles teriam vendido e ficariam com valor para ele, eles decidiram enganar os apóstolos e os demais. Então Pedro vai dizer o seguinte: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Veja, se o Espírito Santo fosse uma força, como é que alguém vai mentir para uma força? Verso 4, ele vai dizer: conservando ou porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ou seja, tem vários outros textos na Bíblia, obviamente, né, quando Jesus, por exemplo, diz, né, para fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vários textos na Bíblia falando realmente que o Espírito Santo é uma pessoa, né, da divindade. Lá em João 16, por exemplo, vai nos mostrar algumas funções do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo vem? João 16, verso 8 ao 13. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O próprio ato da conversão é um milagre, né? Quando a pessoa ouve a voz do Espírito Santo, ela é convencida do pecado, da justiça e do juízo. E aí Jesus diz: do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, Jesus ressuscitou, nós necessitamos de um Salvador, e é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos torna a Deus, né? Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar. Agora, né? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Olha, ele fala, mas dirá tudo o que tiver ouvido, ele também ouve, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos dá entendimento e clareza também na palavra de Deus, né? Ensinando ali o que ele mesmo inspirou aos homens de Deus escrever. O Espírito Santo, por exemplo, ele nunca vai dar uma profecia que seja contra aquilo que ele mesmo inspirou a escrever. Como muitos profetas falsos têm surgido aí no meio do povo, dando profecia que é exatamente o oposto do que está na Bíblia, né? Então o Espírito Santo, ele ensina, ele nos guia em toda a verdade. Necessitamos dele para nos converter e compreendermos o que é o pecado. Lá em João capítulo 3 também, lendo bastante o livro de João, nos diz o seguinte: João capítulo 3, verso 5, o próprio Jesus dizendo a Nicodemos: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja, para recebermos o Espírito Santo, nós precisamos obedecer a Jesus. E o primeiro mandamento, né, é exatamente o batismo nas águas, e ali você recebe o Espírito Santo. Mas este batismo do Espírito Santo tem que se renovar. Jesus disse: tome a sua cruz a cada dia e me siga. Lá em Mateus 3, verso 16, diz o seguinte: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Ou seja, Jesus ali também foi batizado pelo Espírito Santo, recebeu a unção
do Espírito Santo. Não que ele não tivesse o Espírito Santo, mas nos dando um exemplo ali, um modelo a seguir, e nos mostra que somos batizados pelo Espírito Santo no batismo nas águas, né? O livro de Atos dos Apóstolos, pessoas foram batizadas no Espírito Santo antes e depois do batismo nas águas. O batismo do Espírito Santo deve ser uma experiência diária na vida daqueles que se entregaram a Deus e foram batizados. O Espírito Santo, como você vê aí, ele ensina, como lemos, né? Esse verso de Coríntios 2:13 não lemos, mas você pode conferir depois na sua Bíblia. Ele ensina, ele guia em toda a verdade, como lemos, ele transforma a natureza humana, ele convence do pecado, ele glorifica a Cristo e ele testemunha de Cristo. Ou seja, tudo para a honra e glória de Deus. E algumas perguntas também são feitas, né? Como podemos saber se o cristão possui ou não o Espírito Santo? Quais são as características do cristão que tem o Espírito Santo? Primeira característica é a obediência. Lá em Atos 5, eu vou ler aqui Atos 5, verso 32, Pedro vai dizer o seguinte: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Se você não obedece a Deus, você não pode ser batizado pelo Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo, de uma pessoa também convertida, é amor, paz, longanimidade, benignidade. Vamos ler Gálatas 5, versos 22 e 23. Para eu não esquecer de nenhum, né? De nenhuma qualidade do Espírito Santo. Diz assim, ó: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Longanimidade é paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Você não é fiel a Deus, você não pode dizer que tem o Espírito Santo, porque você não tem. Mansidão, domínio próprio. Ou seja, a pessoa reflete o caráter do próprio Jesus Cristo. Aquele que tem o Espírito Santo, ele reflete o caráter do próprio Jesus Cristo. E outra coisa também que deixa muitas pessoas perturbadas é o fato dessas igrejas ensinarem de forma errada o dom de língua, que não é da forma que eles ensinam, e ainda dizer que a pessoa só tem o Espírito Santo se ela falar em línguas, né? Mas quando você vai olhar o dia a dia daquela pessoa, você vê que não se enquadra em Gálatas 5, versos 22 e 23. Você vê também na Bíblia que João Batista, Jesus disse que um homem cheio do Espírito Santo, e ele não falou em línguas, né? O falar em línguas na época ali tinha um propósito, a evangelização em todo o mundo da época, né? Os discípulos não sabiam falar outras línguas e nem muito menos precisariam fazer um curso. Mas eles receberam ali o dom do Espírito Santo para um propósito bem definido, e não para ficar falando dentro da igreja para se exibir. Então veja, aquele que tem o Espírito Santo, ele ama a Deus e obedece os seus mandamentos e a sua palavra. Jesus disse em João 14, verso 15: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. A sua vida, ela apresenta o fruto ou as virtudes do Espírito Santo, né? Ele não fala línguas estranhas, até porque essas línguas estranhas, a gente pode estudar isso em outro tema, não é a língua falada na Bíblia, que os apóstolos falaram, né? Lá em Atos 2 fica muito claro que eram línguas de idiomas, e não línguas estranhas que ninguém entende, nem quem está falando entende o que está falando. E nisso, o Espírito Santo, ele é o pedido que devemos fazer a Deus, porque se quisermos fazer a vontade de Deus, necessitamos do Espírito Santo.
Lucas 11, verso 13, Jesus diz: Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E hoje o Espírito Santo está fazendo falta. Eu diria que em todas as igrejas que se dizem cristãs. Eu não falo de forma individual. Perdão. Mas de forma geral. Você liga o YouTube, você vai ver muito debate, um pastor querendo rebater o outro, aí faz vídeo para rebater o outro e não sei o que. E é aquela coisa, né? Quando na realidade Jesus ensina que se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você tem que ir lá e conversar, né, com ele, né? Porque tem muitos debates aí que termina parecendo mais não leva ninguém a conclusão nenhuma, né? Parece que o telespectador que está assistindo fica mais confuso ainda. Primeiro porque a maioria não estuda a Bíblia, né? E segundo porque já entra ali como um torcedor, para torcer pelo seu pastor preferido. O intuito do debate, talvez, né, de quem está mediando ali, seja que as pessoas busquem realmente se aprofundar na palavra de Deus, né? Mas os debatedores em si também não parece também que estão muito preocupados com a audiência, né? Mas estão mais preocupados em refutar um ao outro. O mais correto seria eles se encontrarem em particular e conversarem e debaterem ali quais seriam suas diferenças teológicas, né? Não estou dizendo que se alguém está ensinando errado na internet, você não pode fazer um vídeo e refutar. Mas para que citar nome, principalmente quando a gente vê adventista fazendo vídeo contra adventista? Isso é terrível, né? Isso não agrada a Deus. E Ellen White fala que o debate não tem nenhum proveito de fato. Ela manda pregar para os pastores, né? Não debater. Então é um assunto meio complicado e realmente que parece que falta sabedoria, e se falta sabedoria parece que falta realmente o Espírito Santo na vida desses homens e na igreja de Deus de modo geral, seja o povo de Deus que esteja em Babilônia, seja o povo de Deus que esteja na igreja adventista do sétimo dia. Então o batismo do Espírito Santo ele deve ser uma experiência diária na vida dos filhos de Deus. Essa experiência está associada a 3 atividades constantes: estudo da Bíblia com disposição para obedecer, oração e testemunho aos que ainda não conhecem Jesus. Jesus prometeu que nos daria outro Consolador. Após sua ascensão, os discípulos oraram, confessaram os pecados e esperaram o cumprimento da promessa que se cumpriu no dia de Pentecostes. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como um ser, uma pessoa, e sua função é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele também muda a natureza humana. É o milagre da conversão. Quem possui o Espírito Santo obedece a Deus e aos seus mandamentos. E o conselho que temos para hoje é que você dedique tempo todos os dias ao estudo da Bíblia e à oração, para que você seja batizado diariamente com o Espírito Santo. A oração não é apenas agradecer e pedir, mas é confessar os pecados, né? E dessa forma seremos poderosos em palavras e ações, bem como no testemunho da nossa fé para os semelhantes. Que Deus seja louvado. E nisso, do batismo do Espírito Santo, depende o outro tema, que é um ministério para todos. Todo aquele que é nascido do reino de Deus, ele é nascido como um missionário. E para isso a gente precisa realmente do Espírito Santo. Até o próximo tema. Que Deus seja louvado. Amém.